Eu particularmente gosto muito de dias chuvosos, dias nublados, dias cinzas. É, diz, diz muito sobre nós, diz muito sobre como funciona todo o universo. Um dia chuvoso é como se fosse a sombra de dias ensolarados. E a sombra, ela faz parte da nossa vida, né? Sem a sombra não há desenvolvimento. Sem o lado negativo não há descoberta. E por muito tempo eu vivi numa religião que, de alguma maneira, eu gostaria de oprimir ou calar essa sombra, sabe? Até que conforme você vai crescendo e desenvolvendo, tentando ser mais do que aquilo que você é no momento, você percebe que a sombra ela é você, né? Você tem uma sombra, você é a sombra. E desenvolver e conhecer isso é importantíssimo para o desenvolvimento pessoal. Carl Jung já dizia isso, né? Então você suprimir sentimentos, você ser hipócrita com aquilo que você sente, achar o que você sente é errado e não entender isso é fechar uma porta para o seu desenvolvimento pessoal. E não falo sombra em questão de sentimentos ocultos que as pessoas não sabem, mas até mesmo desenvolvimentos mecânicos, sabe? Medo de falar em público, medo de expressar a sua ideia, medo de criar. Essas coisas precisam ser desenvolvidas. Elas precisam ser amadurecidas. O, o lado obscuro, ele faz parte da parada. Nada está fora, tudo está dentro. E o poder do mago é identificar essas sombras e com o tempo você conseguir fazer a polarização delas. Porque tudo vibra, tudo se move e tudo está em graus, né? No hermetismo ensina que não existe quente e frio, existe apenas a temperatura que estão em graus diferentes. E também vira um paradoxo e um algo relativo, porque o frio para mim não é frio para você, o calor para mim não é calor para você. Então a gente vive num mundo cheio de paradoxos, onde nós precisamos descobrir o nosso mundo interno e através do descobrir do mundo interno, a gente transborda para construir o nosso mundo externo. O futuro está onde a sua mente está. A matéria ela é ligada e sintonizada ao momento que você pensa. A matéria ela é ligada àquilo que você acredita. E não existe fórmula de fugir disso. Primeiro você intui, depois você transborda. Então fica ligado, se analise, busque essa descoberta de sentimentos que estão dentro de você. Se desenvolva pessoalmente. Eu tenho certeza que o desenvolvimento ele só acontece quando existe
descontroles, choque, desigualdade. Porque quando há desigualdade para um lado, o mundo vem, a ordem vem e organiza todas as coisas, mas só que de uma maneira mais forte. E essa reflexão foi jogando bola, cara. Porque se você perceber, quando você vai jogar bola, você no minicampo ali, eu acho que você tem 8 pessoas de cada lado. Quando uma pessoa marca a outra pessoa certinho, o jogo fica amarrado, né? Quando não existe uma pessoa se deslocando, quando não existe uma pessoa correndo além, quando não existe um marcador marcando 2 pessoas ao mesmo tempo para que um atacante possa se desvincular, se sair daquela bolha para conseguir fazer um contra-ataque, para conseguir avançar com a bola, o jogo fica amarrado. Então, em certas partes precisa haver sacrifício, em certas partes precisa haver um esforço maior, um extra, sabe? Então, jogando bola, eu consegui pensar nisso e trazer isso também para a vida, nessa filosofia de vida. Quantas coisas a gente precisa se desenvolver para ser melhor? Quantas vezes eu quero tocar um instrumento melhor e eu fiquei horas treinando apenas um movimento ali, que muitas vezes doía o dedo, parecia que não ia acontecer nada, mas quando no outro dia, quando eu ia fazer o mesmo movimento, minha mão praticamente estava indo sozinha por conta daquele extra, sabe? Daquela coisa que eu resolvi aprender. Isso a gente pode colocar em instrumento musical, leitura, desenvolvimento de fala, você se propor a fazer um extra, um esforço extra. Isso aconteceu quando eu quis mudar de serviço, trabalhando como CLT. Muitas vezes a gente já fica o dia inteiro ali no CLT e você precisa de um esforço extra para conseguir algo diferente, para você construir algo diferente. Você chegar na sua casa e ainda ter que fazer outro esforço extra, mas naquele momento que você está fazendo aquele esforço extra, parece ser confuso e não ter um retorno nenhum. Mas só que conforme os dias vão passando, conforme o tempo vai passando, por esse desenvolvimento que você teve, outras coisas vão melhorando. Outras pessoas vão aparecendo na sua frente, no seu caminho. Então você também conhecer a sombra e desenvolver o conhecimento sobre ela é um extra, é um esforço, é uma colisão, sabe? Gurdjieff fala que para que haja rompimento, para que haja avanço, para que você saia da nota sem força, precisa existir um rompimento. Muitas vezes esses rompimentos, essas colisões, vêm de modos externos. Um simples conversar com alguém, um dia que você vai a mais na academia, que você está sem vontade. Precisa haver o esforço extra. Precisa ter a iniciativa do mago. E a palavra que mais desenvolve isso e que mais resume isso é a vontade. A vontade é o maior poder do mago. Você precisa ter vontade. Ah, não consegui e tal. Então você não tem vontade de mudar. Se você não fez algo, não existe vontade genuína, porque a vontade ela é um combustível para que você tenha o choque, para que você tenha o desenvolver, para que você tenha o andar. E primeiramente, tudo sai da mente. Desenvolva a sua mente. Observe o que tem na sua mente. Adestre a sua mente. Você não é a sua mente.
Então, observe o que passa na sua mente. Recicle a sua mente. Organize a sua mente. E construa ligações em sua mente que te traga estabilidade, pé no chão. Saia da ilusão, saia da fantasia. E você que é estudante, estude Malkuth. Comece da base. Malkuth é a base e é onde eu estou estudando também.